Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hélida. Eu sou a Cristiane. E eu sou Lívia. Estamos aqui com a nova integrante. Gostaria de deixar claro aqui, contar uma historinha básica para vocês, que quando o canal surgiu, quando surgiu a ideia de criação, né? Foi num café, né? A gente não estava fazendo nada, vamos criar um canal, né? bem de leve. Poucos afazeres, né? Filhos, família, vamos criar um casa. canal aqui. E aí a Lívia, né, fez parte dessa sementinha. Só que, Sim. infelizmente, depois ela sofreu um acidente e agora que voltou a se recuperar e veio integrar finalmente o nosso canal, né? A Lívia tem um perfil mais clínico, né? É psicóloga clínica, atuante, leciona disciplinas na área da psicologia da saúde e, com certeza, vai enriquecer muito mais as discussões que a gente tem feito aqui no canal. Tá Ela bom? é expert no assunto, viu, gente? Especialmente no Aguarde. assunto de hoje, Com certeza. que é o que mesmo? Ansiedade. Ansiedade, né? Inclusive, esse foi um pedido que vocês fizeram aqui nos vídeos anteriores e a gente agradece mesmo de coração, porque a gente precisa dessa interação que vocês fazem conosco, né? A gente tem sim um planejamento, um roteiro de temas, mas, claro, que quando vocês nos falam o que vocês gostariam de ouvir e saber, é muito mais legal, né? Essa Claro. interação. Claro. Então, vamos falar um pouquinho de ansiedade. Lívia, fala só um pouquinho de você primeiro, já que você já está chegando aqui, Sim. né? Para o pessoal te conhecer e a gente começa o tema. Então, eu sou Lívia, né? Psicóloga clínica, atuo também como docente universitária e atualmente estou fazendo doutorado, né? Em processo no qual quem já vivenciou um doutorado, um mestrado na vida, uma pós-graduação, sabe o quanto a gente sofre e o quanto a gente desenvolve e expressa ansiedade, né? Até porque temos prazos, né, meninas? A gente trabalha sob pressão, Sob pressão. né? Tem escrita, Sob tem, pressão. né? Quando fala pressão, logo vem a ansiedade. Verdade. Produção, né? Entrega de artigos, entrega de tese, Muitas leituras. sim, cronogramas, enfim. A ansiedade faz parte da academia, né? Qualquer aluno também, né, meninas? Nós que somos professoras, final de semestre, Sim. os alunos ficam muito ansiosos. Tem alunos que nem dormem. Tem alunos que têm dificuldade de se alimentar, tem alunos que choram no horário da prova, no momento da prova. Verdade. Então, a ansiedade, ela é algo super comum na nossa vida. O que faz a diferença entre a ansiedade e um transtorno? A ansiedade, nós precisamos desse elemento para a gente poder trabalhar, para a gente prestar um concurso público. Se você não tiver ansiedade, você não se organiza com cronograma, com prazo, você não consegue estudar em tempo suficiente para prestar um concurso público. Verdade. Move, né? Ela move, ela é motivadora. É. A ansiedade, ela te motiva a se organizar e ir para o ponto de ônibus para pegar um ônibus para chegar na faculdade. Se você tem uma viagem importante para fazer com a família nas férias, você precisa de ter um pouquinho de ansiedade para organizar a sua mala, Verdade. né? Porque se você não tiver essa motivação, você não se organiza e você não consegue pegar o voo para ir para Bahia, por exemplo, viajar com a família. Nossa, bom, hein? Nossa! Mas então, pelo que eu tô Eita. entendendo, Lívia, é uma reação natural do Natural, organismo, né? Todos sim. nós precisamos da ansiedade, esse lado positivo da Sim. ansiedade, né? Para nos dar energia e nos... Isso é importante. Alavancar. Tem um lado bom da ansiedade. Tem um lado bom da ansiedade. Ela é normal, ela é adaptativa quando ela quando ela tem um objetivo, quando ela tem uma proposta de algo específico. Então, Certo. se você tem o objetivo de concluir o doutorado, que é o meu caso, eu preciso ter ansiedade para me organizar nos meus estudos, porque aí entra a disciplina, entra a questão da gestão do tempo e outras questões. Para eu poder cumprir o prazo e cumprir naquele tempo específico. A gente tem prazo, a gente tem tempo. Certo. Se você é mãe, como nós somos, né? Nós temos nós temos que nos organizar e essa ansiedade nos ajuda, por exemplo, a administrar a nossa casa. A fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Né? Por aí. Básico, né? Então, A sua sogra vai jantar na sua casa. uhum. Qual que é o cardápio que você escolheu? Tem um já alimento na tem sua que- casa, não é? Exatamente, já tem que se organizar. É planejamento, Planejar. né? Tem uma questão de De planejamento. planejamento, não deixar para a última hora. Então, quando que a ansiedade se torna um transtorno? Quando ela deixa de ser adaptativa. Quando ela deixa de focar em algo que nos é saudável, que tem a ver com o nosso dia a dia. Então, muitas pessoas ficam com essa dúvida, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade? Ou
essa minha ansiedade é algo adaptativo. Algo que me ajuda a motivar a fazer algo. E aí que entra a questão do que é o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele é um transtorno que lá no DSM-5 tem os sintomas específicos, e a pessoa tem que entender o quê? Que o maior sintoma do transtorno de ansiedade é a ansiedade. Existem vários sintomas, mas o maior sintoma é a ansiedade. Que ansiedade é essa? Aquela expectativa, aquela ânsia, é como se fosse uma sombra. Imagina nós três aqui ansiosas e tivesse aqui um monstro nos abraçando. Eu posso dizer que é aquela angústia, quando você sente angústia, tipo uma dor no peito, aí já está me privando, essa ansiedade já está no nível que não é normal mais. Isso. É como se você estivesse sentindo amarrada. Né? Presa. E aí a pessoa pode ter vários sintomas fisiológicos, como taquicardia, dor de cabeça, dores no corpo. Dores. Eu ia dores, no DSM, né? você já tá falando. Mas é mesmo. Dores. Uma vez uma paciente chegou pra mim no consultório e falou, Lívia, eu sinto dor da cabeça aos pés. O médico pediu pra eu te procurar, porque ele falou que é psicossomático. Ela sentia dor nos braços, ela sentia dor nas pernas. Nossa. E hoje nós temos várias pessoas que sentem isso. Fibromialgia, inclusive, Sim. tem um quesinho de ansiedade. Sim. Né? É verdade. Sim. Verdade. Dores de cabeça. Tem pessoas que têm dor de cabeça constantemente. Dores na barriga. Na barriga. Crianças têm muito, Sim. né? É muito comum crianças reclamarem de dor na barriga. Sim. E aí Inclusive, é um muito sintoma que eu tive um paciente que chegou no pronto-socorro com muita dor. Achou que estava com apendicite. De tanta dor na barriga, era pânico. Ele estava tendo sintoma de pânico. Então, esse é um sintoma muito comum. Olha, gente, para prestar atenção. Taquicardia. Quem de vocês aqui já não... Quanto influencia, né, Influencia. gente? A pessoa Meu chega Deus achando do que é céu. apendicite. Pensa. Dor na barriga. Porque geralmente a pessoa chega no hospital como, Cris? Lá na emergência, urgência. Dor acha que está tendo um ataque, um infarto. Um infarto. Né? Acha que tá morrendo, que tá com muita dor no peito. Porque a principal característica é dor no peito, né? Falta de ar. E tudo mais. E aconteceu uma situação comigo na pandemia. Eu tive 2 situações que eu tive sintomas de pânico. Uma, eu estava trabalhando no CRAS, há uns 10 anos atrás. Eu tive todos esses sintomas que eu tô falando, taquicardia, mal-estar, dor de cabeça. Eu achei que eu ia morrer. Essa é a sensação que muitos de vocês já devem ter. Eu também já Você já teve? Eu também já tive. Você acha que você vai morrer, que você vai ter um piripaque. E o medo que eu tava de ir pro hospital? E morrer. Mas né? olha, tem medo de morrer. É o que a gente sente mesmo, né? Porque você não entende o que está acontecendo. Sim. Eu também tive, né? Então, assim, eu sentia as minhas pernas, não sentia as minhas pernas, né? Tava adormecido, parecia, né? Não tinha ar, né? Uma dor no peito muito forte, e aí você não entende o que está acontecendo, aí você fica mais preocupado, mais ansioso ainda, e aqui a coisa só vai piorando, né? A gente realmente fala assim, eu vou morrer, né? Sim. Então você tem essa sensação. Por isso que é importante a gente prevenir, né? Dar uma olhada e falar, gente, o que está acontecendo? Sim. E ir para o hospital, não ficar com medo, né, Lívia? Ir para o hospital para entender o que realmente está acontecendo, né? Você foi pro hospital? Não. Eu também não, mas nós já vamos falar sobre isso. A gente Agora, tá errada, diferentes, pé de pau. A gente tá errado. Depois eu fui, Ah. né? Depois eu fui, porque inclusive, né? Aí já tive um aumento da pressão e A tudo pressão mais. aumentou, Pressão que é outro aumentou, fator que é um outro fator. outro sintoma. Aí pressão sim alta. eu fui. Quando eu tinha melhorado um pouco desses sintomas, mas aí eu fui procurar um médico, porque aí eu senti que a pressão estava alta, e aí sim, Você procurou né, ajuda. já ficou mais sério, né? Porque realmente precisava de ajuda. Mas é interessante falar isso, porque às vezes a gente tende a diminuir as coisas, né? Não dá tanta importância, foi só dessa vez, deve ser hoje que eu não Vai tava muito bem, vai passar. passar. A gente tem essas resistências, né? E eu acho que é legal a gente observar a intensidade com que acontece, a frequência com que acontece, o que acontece antes, que pode estar ocasionando, o que você está vivendo, Sim. alguma situação, algo que aconteceu, enfim, que não está sob o seu controle, ou é algo que realmente você pode, alguma situação que você pode reverter e buscar uma saída, né? Eu acho que tem que ter esse tipo de análise também, não deixar, negar, fingir que nada está acontecendo, né? Mas, Hélida, a gente já vai falar dessas estratégias, mas agora eu pensei aqui também que é importante, acho que o público que está nos assistindo entender
a dimensão entre a ansiedade traço e a ansiedade generalizada. Porque a ansiedade traço é aquela característica que muitos de nós temos. Por exemplo, vou falar aqui porque muitas pessoas me conhecem, mas a minha mãe tem uma ansiedade traço, que eu herdei também. O que é? É uma característica que nós temos que a gente aprende, às vezes, de forma comportamental, com os nossos pais ou com os nossos cuidadores. Na época da minha mãe, não é como na nossa época, que hoje a medicina está muito evoluída e nós temos também várias medidas integrativas, sistêmicas para ajudar, que nós já vamos falar daqui a pouco, né, sobre como a gente administrar. Minha mãe chegou a fazer uma cirurgia de úlcera, teve um corte enorme na barriga, porque ela teve úlcera em decorrência da ansiedade. Olha só. Hoje, que médico que corta, né, 10 centímetros uma pessoa para poder fazer uma cirurgia de úlcera? Então, assim, eu herdei, tanto é que quando a Cris comentou da minha propriedade para falar, é porque eu falo com propriedade até comportamental, não só de estudar, porque eu sou psicóloga, eu estudo, mas no sentido de entender isso na pele mesmo, essa vivência corporal da ansiedade, né? Tem momentos que eu sinto as minhas mãos queimarem, sabe, formigar, que é um outro sintoma da ansiedade, as pernas adormecerem, né? A cabeça fica assim, você pensa 10 coisas ao mesmo tempo. Você fica atordoada. Atordoada. Exatamente. Ontem eu atendi uma paciente que ela falou uma palavra desassossegada. Não é? Você fica desassossegada, porque nós somos mães, você tá fazendo comida, tá olhando o filho, tá olhando o cachorro, né? Eu vi que o Ravi agora tá com uma cachorrinha nova, né? Que gracinha, que também pode ajudar no tratamento, a gente já vai falar. Mas assim, você fica atordoada, você tá pensando no filho, na comida, na aula que você tem que ministrar, no paciente que você tem que agendar pelo WhatsApp, a sua cabeça fica a mil. Sabe? Então, ontem a paciente usou esse termo, eu falei, gente, é isso, inquietação. Desassossegada, a gente sente desassossego. Né? E aí, é isso que eu vejo no meu filho. Olha pra você ver a ansiedade traça. Minha mãe, eu, meu filho. Meu filho é 500 volts, né? Antes de sofrer o acidente, eu tava meio 600 volts, né, meninas? Agora deu uma amenizada, né? Daí pra mais. Agora Daí pra mais. Daí pra mais, né? Agora o acidente me fez, opa, vamos desacelerar, né? Como que eu vou desacelerar? E a gente tá vendo muito rios aí de pessoas, tem até uma moça que eu esqueci o nome, que ela teve a síndrome de burnout, né? Ela, que antes se falava burnout, hoje fala-se burnout, né? Síndrome em decorrência do estresse profissional, em decorrência do trabalho, que ela tá usando uma camiseta desacelerar para acelerar. A gente precisa desacelerar para a gente poder acelerar. Então eu vejo meu filho 500 volts, levanta, senta, né? Aí eu me vejo nele. Então entra essa questão espelhada, que é a ansiedade traço. Ansiedade traço tem muito a ver com a genética. Pesquisas demonstram que pessoas, que a ansiedade está relacionada com fatores genéticos. Então, filhos de pais ansiosos tendem a ter mais ansiedade, né? E aí nós temos ansiedade generalizada, que aí já é que nós temos outros transtornos que têm a ver com pânico e outros sintomas que é importante a gente trazer aqui para a pessoa poder entender. Eu tenho ansiedade traço ou tenho ansiedade generalizada? E o pânico, que é o sintoma que eu tive, foi pontual. É diferente de outras pessoas, como estávamos conversando com aquela colega nossa antes da gente gravar, que disse que a mãe dela tem pânico, né? A pessoa que tem pânico é algo constante, recorrente. Eu não, eu só tive um sintoma de pânico. É isso que você tem que entender. Eu tenho ansiedade traço, eu sou uma pessoa que tem uma ansiedade natural adaptativa e de vez em quando eu tenho um pânico. Porque, por exemplo, a pandemia. Pode ser assim também. A pandemia. Muitas pessoas vieram desenvolver ansiedade e depressão na pandemia. O que foi a minha crise de pânico? Eu não tenho pânico, eu tenho ansiedade traço. Só que eu estava levando o celular para minha tia na casa dela, na época da pandemia, para ela poder se conectar conosco, até porque tínhamos que ficar distante dos idosos. E aí, estava no Fantástico. Qual reportagem do Fantástico? Aquela que tinha vários túmulos abertos, vários buracos no chão, as pessoas estavam sendo enterradas ali, eles aqui divulgando a pandemia, aquela morte coletiva. E naquele dia, a reportagem divulgou um indivíduo que tinha asma. Eu tive bronquite na minha infância. Eu tive muita falta de ar. Então, a hora que eu vi que a repórter fez a entrevista com aquele sujeito que teve asma, que morreu com asma, não, ele tinha asma, Você desculpa. se identificou e foi um gatilho aí para poder desenvolver. Fiquei ansiosa.
Na verdade, ele morreu com Covid, mas ele tinha asma, então você imagina uma pessoa com asma. Que isso tomou, né? A proporção, a imunidade baixa, aí eu me identifiquei, aí foi o gatilho. Aí eu comecei a ter taquicardia, dor de cabeça, formigamento, ali, assistindo aquela reportagem. A minha tia idosa, meu pai idoso. O que eu pensei? Gente, meu pai vai precisar me levar para o hospital, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu tô tendo um piripaque. Aí eu já pensei, gente, foi a reportagem que eu assisti. Se meu pai me levar no hospital, meu pai pode pegar Covid. Uhum. Vai trazer pra minha tia, que é idosa, que morava sozinha, que meu pai tinha que cuidar dela. Uhum. Aí eu já comecei a pensar nos meus pares. Aí eu pensei, eu já sei o que o médico vai me falar, Hélida. Ele vai falar que eu tenho que procurar um psiquiatra, ele vai me passar um ansiolítico. O psiquiatra vai falar que eu preciso fazer atividade física. Eu já faço, na época eu fazia, né? Eu pedalava. Ele vai falar que eu preciso de terapia, eu já faço terapia. Então eu já sei o que eu preciso. Eu preciso me acalmar, que é o que eu falo para os nossos alunos. A gente pode usar técnicas para a gente respirar, inspirar, para não pirar. Aí, eu acho que já chegou nesse momento, acho que a gente já dicas, precisa né? Realmente das dicas, né? O que a gente pode fazer então, Lívia, para quando você identificar esses momentos aí, para a gente poder não pirar? Não pirar. Né? Porque no seu caso, ficou muito claro que foi a reportagem que causou, né? Então, sim. isso é legal, que quando a pessoa já sabe que tem ansiedade e já tem um autoconhecimento, assim, no sentido de perceber as reações que o corpo mostra, né? Como que você sente. Não, então, e aí você vai lá e de fato tem uma crise, você já consegue, antes de ter a crise, fazer algumas ações que de fato impeçam ou diminuam a gravidade dessa crise quando ela ocorrer, né? Então, acho que isso é muito legal. A gente vivenciou um aumento muito grande, né? No vídeo de saúde mental, inclusive a gente falou isso, vocês podem assistir. Como que o número de ansiedade aumentou muito na pandemia. Sim. E então, vamos dar umas dicas do que as pessoas podem fazer quando elas identificam esses sintomas. Sim. Claro, tem que procurar o médico, tem que procurar ajuda especializada, mas no dia a dia, assim, quais ações elas podem fazer para diminuir a ansiedade? Respiração. A respiração está muito relacionada com a ansiedade. Quando a gente está ansioso, a gente ofega muito, a gente respira muito rápido. É onde que aumenta a pressão e tem outros fatores fisiológicos, como taquicardia, né? Dores na barriga. Então, respirar. Onde você estiver, você está no trabalho, você não quer fazer aquela respiração ali perto do colega para o colega não perceber que você está passando mal? Já tive aluno que teve crise de pânico em sala de aula, né? Qualquer momento você pode ter o pânico. Na missa, tem gente que passa mal na igreja, tem gente que passa mal na praça, qualquer momento. É respirar. E como que é essa respiração? É uma respiração abdominal, porque o ansioso, ele ofega, ele respira, né? A boca, é bucal a respiração. Para a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar com o abdômen. Então, é trazer o ar para o abdômen, para a barriga. Então, é inspirar para depois você expirar. Tem até algumas técnicas, né? Eu não me lembro o tempo específico, mas de você inspirar, conta alguns segundos para depois você respirar. Né? Então... a técnica da velha e da flor, Cris. Se o pessoal pesquisar a técnica da velha e da flor, eles vão encontrar. Deixa eu pegar meu celular para fazer o teste, já que foi agora espontâneo, né? Eu não pensei nisso. Imagina que esse celular é uma flor. Imagine que esse copo é uma vela. Então, você inspira, cheira a flor e sopra a vela. Entendeu? Legal. Cheira a flor e sopra a vela. Faz isso 10 vezes no mínimo, já são 10 segundos. É lógico que vai aumentar, não vai ser 10 segundos certinho. Né? É a técnica da vela e da flor. Ela é muito útil. Muito bacana. Inspira, sente o cheiro da flor, porque a gente, quando vai cheirar uma flor, a gente vai fundo, né? Vai fundo, o ar vai lá pro abdômen, depois você vem e sopra a vela. Delícia. Porque aí você expirou. Isso é uma mesmo, técnica que você pode fazer no trabalho. Gostou? Gostei. Você pode fazer em qualquer lugar que você tiver. Ajuda muito, porque está relacionada com a respiração. Com certeza, que é respiração mesmo. Uma outra técnica que até a monja Cohen traz é que a gente não precisa ficar sentado para meditar. Pedir para um ansioso meditar é difícil. É um exercício, né? Porque meditação já exige uma certa habilidade, né? Imagina um ansioso
ansioso. O ansioso. E quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue ficar em posição de lótus. Então, vamos andar. Se você está com dificuldade de cheirar a flor de soprar vela, anda um pouquinho. Anda. Pensa em... conversa alguma coisa com alguém. Você já Se está estiver perto focando. de algum lugar com a natureza também sim. é bacana, né? Sim, pisar na grama. Algo que me ajuda muito, que eu recomendo para os alunos, e os alunos costumam fazer, é ouvir mantras. Mantras são músicas, né? E a gente tem mantras para tudo. Tem mantras na internet para acalmar a mente. Quando eu estou muito acelerada e eu preciso acalmar, para escrever, que a gente sabe que escrita exige muita concentração, é filho chamando, é campainha tocando. Ou quando eu preciso preparar uma aula, eu coloco mantra. Aí eu coloco lá na internet, mantras para acalmar a mente, mantras para desacelerar, mantras para despertar a inteligência. Aí você consegue escrever numa inspiração. Porque você desconecta. Você conecta na música. Conecta tanto que às vezes o outro para te chamar, ele tem que tocar em você. Dicas, hein, pessoal? Mantras para acalmar a mente. Uma outra dica. Na internet tem muitas aulas de yoga. Né? Na pandemia a gente fez isso, porque a gente não podia sair de casa. Tem yoga matinal. Eu esqueci o nome do professor, mas você digita lá, yoga matinal, 15 minutos. Você trabalha o corpo, e depois ele tem 3 minutinhos de meditação. Vinícius, professor Vinícius. Aí você trabalha o corpo, porque a questão da ansiedade, a gente precisa trabalhar o corpo. Por isso que às vezes andar é importante. Atividade física. Quando eu estava muito, muito acelerada, outro fator que me ajudava muito era pegar a bicicleta. Tanto é que eu acidentei por causa da bicicleta que eu estava pedalando. Pedalar, malhar, correr, caminhar, cozinhar. Cozinhar ajuda demais para quem é ansioso. Você canaliza aquela tensão ali na comida. Plantar. Verdade. As pessoas na pandemia plantaram muito, né? Criaram hortinhas dentro de casa, né? Mesmo em apartamentos, as pessoas conseguiram fazer vasos, isso. Né? Colocar vasinhos pequenininhos, assim. Muito bacana, muito bacana. Acho que cada um... Tem muita coisa que pode ser feita, né? Você já deu várias dicas. Acho que agora é importante que cada pessoa ansiosa identifique o que faz bem, né, a si mesma. Aí vem a questão do autoconhecimento, que já foi citado, que eu acho que é fundamental. Para você, o que realmente te ajudava era pedalar. Sim. Né? Então, para mim, o que é? O que para mim é bacana? Eu particularmente, andar descalço na grama molhada, para mim é o máximo, né? É uma coisa que relaxa muito. Então, para ele, deu outra coisa. Então, assim, para cada pessoa identificar realmente o que te faz bem e pronto. Sim, né? Sim. Que tem até a ver com o nosso próximo tema, que é inteligência emocional, Exatamente. né? Aprendi muito, hein, professora, né? Que isso. Não, gente, eu te contar, eu falei com vocês que a presença da Lívia dá um up nesse canal, tá vendo? Gente, mas eu tenho muita vivência prática, né? Porque quando a gente tem propriedade, a gente fala... É diferente. Quando a gente vivencia no nosso seio familiar. E no consultório, Hélida, 80% dos meus pacientes me procuram com qual queixa inicial? Ansiedade. 80% é o universo. Para vocês verem que a gente não está falando bobagem aqui, né? Sim, a escolha desse tema foi, assim, realmente proposital, porque a gente tem visto casos, a gente vê na prática, na prática, né? Que realmente o número de casos tem aumentado e que as pessoas estão precisando, sim, falar, saber, ter informação, principalmente o que fazer, né, frente a essas situações. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Já foi constatado pela Organização Mundial de Saúde. Eu achei que era depressão, mas estudando sobre ansiedade, é ansiedade. Mas uma coisa leva a outra, né? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, não mas uma coisa leva a outra. Né? Pessoal, acho que a gente já pode aqui ir fechando, amarrando. Pode, sim. Muito obrigada por estarem aqui com a gente até agora, né? Nesse papo tão delicioso. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Até a próxima. Isso mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.